Que o Senhor venha nos visitar esta noite com a Tua presença. Porque tudo o que nós precisamos é a Tua presença. Se a Tua presença for conosco, nós estamos satisfeitos em o nome de Jesus. Podeis tomar assento, meus amados? Obrigado. Quero louvar a Deus pela vida de todos que aqui chegaram, aos irmãos que nos acompanham via internet, e a palavra do Senhor há de falar em nossos corações. Para esta noite, eu trago uma mensagem intitulada O mais importante é a presença. Está aí, irmão Marquinhos, irmão Daniel? O mais importante é a presença. Quantos podem repetir comigo? 1, 2, 3. O mais importante é a presença. Nós estamos diante de um texto que vai narrar um acontecimento quando o rei Davi assume o trono de Israel, quando o reino passa a ser um reino unificado. Davi tem o seguinte pensamento: ele se lembra que a arca de Deus está em um lugar distante, na casa de um homem chamado Abinadab. E Davi reúne os principais do povo, os nobres, os músicos, os levitas, e pergunta: iremos nós buscar a arca de Deus? Se o que eu estou pensando, disse Davi, procede do Senhor, vocês hão de aceitar. E todo mundo disse amém. E o texto que provavelmente Esdras escreveu vai contar passo a passo essa questão que, para alguns, ela é até um pouco intrigante. Porque no decorrer deste propósito, deste objetivo, acontece uma fatalidade. Acontece uma catástrofe. Percebam que o pensamento do rei é nobre. Percebam que a ideia do rei é nada mais, nada menos do que ir buscar a arca da aliança. O objeto mais sagrado do culto e do rito judaico. A arca da aliança revelada por Deus a Moisés, que continha dentro de si as tábuas da lei, o cajado de Arão que florescera, e um vaso com uma porção de maná guardado. Era nada mais, nada menos do que a representatividade da presença do Eterno. Quando o Senhor falou acerca da arca a Moisés, ele disse assim, que a arca simbolizaria a sua presença. A arca era como se o próprio Deus estivesse presente no meio do seu povo. E quando nós vamos mais a fundo estudando o Pentateuco e o livro de Levíticos, nós descobrimos que até na hora da organização do acampamento no deserto, as 12 tribos se dividiam em 4. 3 ficavam ao norte do tabernáculo, 3 ficavam ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. O acampamento rodeava o tabernáculo, onde estava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Desde o início de tudo isto, o que Deus está nos mostrando, nos dizendo, é que Ele quer ser o centro de nossas vidas.
O que Deus está falando para o seu povo é que eles precisariam e que eles deveriam colocar Deus no centro. O grande propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que Deus seja o centro de nossas vidas. O grande objetivo do Senhor é se relacionar conosco, e este relacionamento entre nós e Deus, segundo a vontade de Deus, não é um relacionamento à distância. Deus quer um relacionamento íntimo com o seu povo. Deus quer se relacionar conosco de perto. Parece até algo impossível, e segundo a cultura judaica, os rabinos nunca imaginaram, nunca aceitaram a ideia de um Deus criador de todas as coisas, que viesse ao mundo em busca do perdido para ter um relacionamento com este perdido. E esse texto tão interessante, tão tremendo, nos diz que Davi se lembra da Arca da Aliança. Reúne todo mundo e diz: vamos à casa de Abinadab buscar a arca. Pode ler Samuel capítulo 6, a primeira referência que eu passei para os meus amados aí. Versículo, eu penso que é do primeiro, pastor Luiz. Ouça o que diz a partir do versículo 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo, que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em cima de um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab. Como é o nome deste homem? Que está em Geba, e Uzai e Aiô, seus filhos, os filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Segure aí. Prestem atenção em algumas coisas que fizeram toda uma diferença aqui. A primeira coisa, meus irmãos, é que a arca de Deus foi colocada sobre um carro. Sabe aqueles carros que vão para a Trindade, aí é tradição, carro de boi? Prepararam um carro de boi novo, zerado, e colocaram a arca em cima do carro. A multidão, diz o texto, que eram 30.000 pessoas que saíram em procissão para buscar a arca na casa de Abinadab. Eles foram com uma boa intenção. Eles estavam indo com um desejo nobre, com um propósito que vale a pena verdadeiramente. Porém, eles começaram a fazer da maneira errada. E a maneira errada, porque digo, é porque segundo Levítico diz, quando Deus ordena a fabricação da arca, Ele manda com que coloquem argolas na arca, e aquelas varas na arca para que ela seja transportada sobre os ombros dos sacerdotes. A arca da aliança, a presença de Deus, não era para estar sobre o carro de um animal, é para estar sobre os ombros de os sacerdotes. Logo que eu entendo que a presença de Deus, irmãos, não é sobre o boi nem o cavalo. A presença de Deus, ela se manifesta sobre a vida dos seres humanos. O propósito máximo, supremo de Deus é habitar dentro de nós, que a sua presença esteja conosco. Deus fica olhando, Davi está alegre, celebrando, a procissão está cantando, mas eles cometem este erro fatal. Eles colocam a arca em cima dos carros de boi e seguem a procissão, e aí vai chegar numa altura do caminho que o boi tropeça, a arca vai tombando,
E Uzá, filho de Abinadab, com uma boa intenção também, ele põe a mão para segurar a arca de Deus e evitá-la de, quem sabe, cair ao chão. Naquele momento, o Deus eterno fica irado. Uzá é fulminado na presença de todos. Porque ninguém, com exceção dos sacerdotes, poderiam tocar na arca. Uzá morre, e aí olhem para mim, imaginem o cenário, 30 mil pessoas. Sabe o que é 30 mil pessoas? É quase um Serra Dourada lotado. Aquele clima de festa, aquele símbolo, aquelas coisas tocando, acalma tudo, para tudo. Davi fica assustado. O versículo 6 diz assim: chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, segurou-a porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E diz assim: e Davi se contristou, versículo 8, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? A festa agora ficou em silêncio. Aconteceu uma suposta fatalidade, mas nada é por um acaso. O primeiro erro foi de quem colocou a arca no carro dos bois, porque era para estar sobre os ombros dos sacerdotes. Agora o irmão Uzá, cheio de boa intenção, também comete um delito. Ele toca em algo que é sagrado e morre, é fulminado. A festa acabou, irmãos, olhe para mim, a festa acabou. Acabou a dança, acabou a música, acabou tudo. O rei Davi se joga por terra. A Bíblia diz que ele ficou contristado, ele ficou triste, ele ficou com medo de Deus. E ele diz assim, ó: como virá a mim a arca do Senhor? Se nós fôssemos traduzir para os nossos dias, sabendo que este utensílio sagrado simboliza a presença e a justiça de Deus, nós diríamos assim: como nós traremos para nós a presença e a justiça de Deus? Como nós podemos trazer a presença de Deus para nós? O que eu faço, como fazer, como proceder? A primeira parte deste relato, fica claro que não é de qualquer jeito. Fica claro que para se trazer, se atrair a presença do Senhor, não é de qualquer jeito. Porque o Senhor é santo. O Senhor é o Deus que é santo, que habita entre os querubins, os serafins. É aquele que é santo e diz assim: tem princípios, tem regras, tem normas para se cumprir e eu me manifestar no meio de vós. Acabou a festa. Davi nos lança esta pergunta e diz: como trazer? Como trazer a arca, como trazer a presença de Deus para nossas vidas, ou levar lá para a cidade de Davi. E aí, sabe quando aquele clima de festa acaba? Quando você está programando uma festa e morre um pastor na igreja. Nós passamos por isso ano passado. Nosso saudoso pastor José Ribeiro, perto da festa, não foi isso? Na quarta-feira, começava na quinta. Aquela tristeza tomou conta, irmãos. O rei fica pensando e diz: não adianta eu querer prosseguir neste negócio, porque não vai dar certo. Quem sabe alguém mais vai morrer, quem sabe até eu morra. E aí ele olha à beira da estrada e vê uma choupana, uma cabana. E eu vou aqui dar uma viajada, uma imaginada, para vocês entenderem. Ele olha e vê uma casinha à margem do caminho.
Eu penso que o rei reúne os seus nobres, chega lá na porta, bate a porta, sai uma mulher, a mulher fica assustada, entra e diz assim: marido, tem uma comitiva aí fora, e quem está aí fora é nada mais, nada menos do que o rei Davi, é o rei de Israel. O homem que morava nesta casa se chama Obed-edom, diga Obed-edom. A palavra Obed-edom significa, primeiro Obed significa escravo, significa servo. Obed significa escravo, significa servo. Edom significa que ele é descendente de Esaú. Os edomitas, inimigos de Israel, aqueles que o salmista diz que eles vibravam quando a Babilônia tomou Jerusalém, eles gritavam dizendo: arrasai-a. Eles vibraram com a queda de Jerusalém para os do cativeiro, para a Babilônia. Obed-edom é descendência de Esaú, não é judeu, está morando à beira do caminho, é um camarada que provavelmente era pobre, vivia à margem da sociedade, está vivendo na beira do caminho. Agora tem uma grata surpresa: o rei está à sua porta. E o rei diz assim: ô senhor Obed-edom, é o seguinte, eu preciso deixar este utensílio, esta arca, na sua casa. O senhor pode receber? Eu penso que Obed-edom diz: ora não, senhor rei, como não? É o senhor quem está pedindo. Como eu me negaria ou me rejeitaria a fazer tal ação? E a Bíblia diz assim, irmãos, que a arca foi deixada na casa de Obed-edom. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou. O Senhor abençoou a Obed-edom, a sua família e tudo quanto ele possuía. Vai vendo o desenrolar das coisas. A casa estava na casa de um camarada chamado Abinadab. Uns dizem que ela ficou 80 anos, o que eu acho muito. Tem uns que dizem que ela ficou 20 anos, é o mais provável. Mas o que me chama a atenção esta noite para dizer-lhes, irmãos, é que ninguém ouve falar nada da casa de Abinadab, da família de Abinadab. Ninguém ouve nenhuma revolução na vida de Abinadab. A arca ficou lá quantos anos? No mínimo 20 anos. A arca de Deus, a presença de Deus, estava dentro da casa de Abinadab. E ninguém ouviu nenhuma coisa sobrenatural que acontecera. Pastor, por que o que o senhor acha que aconteceu? Em primeiro lugar, eu acredito que Abinadab, ele se acostumou com a presença de Deus. Ficou normal para ele. Era mais uma coisa, um utensílio dentro da sua casa. Era mais um móvel que estava ali, quem sabe depois ficou até no canto da casa. Abinadab, ele se acostuma, e quando o crente se acostuma, é difícil. Sabe aquela história de funcionário antigo em emprego, que começa a dar trabalho, que começa a chegar atrasado, passa 20 anos, ele já está cansado, ele não quer mais nem saber, e aí a pessoa diz assim: é funcionário antigo, está acostumado. Ele já não está nem aí para a paçoca não, irmãos. Ele se acostumou com o negócio. Abinadab era desse jeito. Ele havia se acostumado com a presença de Deus. Eu penso que ele acordava, olhava para a arca e dizia: está aí a arca da aliança. Está aí, tem tantos anos. Quem sabe até tem uma poeira por cima aí. Oh, eu acostumei com esse negócio. Está aí, é santo, é sagrado. Mas ó, nada mudou na vida dele. Aí a gente fica olhando o texto e diz a Bíblia:
Se nós fôssemos amantes do acaso, nós diríamos, por um acaso a arca foi parar na casa de Obed-Edom. Quem sabe a vizinhança disse, rapaz, por um acaso aconteceu um problema aí e a arca está lá na casa do nosso amigo Obed-Edom. Existe uma frase do tempo que eu vivia lá em Pindamonhangaba, no seminário, do saudoso pastor João Colenda Lemos, que já dorme em Cristo Jesus. Ele dizia, sou inimigo do acaso, porque creio na providência de Deus. O camarada está à margem da sociedade, o camarada é descendente de Esaú, ele é de Edom, e para completar, a Bíblia diz que ele é geteu, ele é de Gate. Sabe quem é que vem de Gate? Golias. Aquele Golias que afrontou a Israel 40 dias. Não tem homem aí? Não tem ninguém aí para enfrentar-me aqui? Esse camarada estava na beira do caminho e Deus resolveu entrar na casa dele, na vida dele, para mudar a história dele. Não foi acaso que o boi tropeçou, não foi por um acaso que Uzá meteu a mão e morreu, não foi por um acaso não. Deus olhou do céu e disse assim, eu vou registrar na minha palavra, que aquele que abre a porta para mim, eu entro e quando eu entro, eu abençoo e mudo a história. Ramassude cantaramas. Aleluia. 20 anos na casa de Abinadab, nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-Edom. Eu penso que Obed-Edom, primeiro dia, disse, mulher, é o seguinte, o barraco é pequeno, coloca bem no meio. A presença tem que ficar no meio. Ficar no meio. Isso aqui, mulher, isso aqui é sagrado. Isso aqui é a presença do Deus dos hebreus. Isso aqui é valioso. Isso aqui é o maior tesouro que eles têm. Agora está dentro da nossa casa. Está no meio da nossa família. Mulher, o que nós vamos fazer, mulher, marido? Vamos dar o nosso melhor. Vamos cuidar disto aí. Vamos honrar quem representa isto aí. Vamos estar na presença de manhã orando, ao meio-dia orando, à tarde orando e agradecendo porque Deus escolheu a nossa casa, entrou na nossa casa e vai mudar a nossa história. Três meses, irmãos. 3 meses. Eu aprendo com esses 3 meses que quando Deus quer mudar a história de alguém, Ele muda em 3 meses. Quando Deus quer mudar o cativeiro de alguém, senhores, Ele muda em 3 meses. Ele muda em 1 mês, Ele muda num dia, Ele muda numa semana, Ele muda a sua sorte, a sua história. Basta você acreditar. Quem sabe, o Abinadab era um camarada que tinha condições, tinha dinheiro. Quem sabe ele vivia usufruindo do bom e do melhor. E para ele, estava lá por estar. E para ele não tinha importância. Agora a presença de Deus chega na casa de um camarada que é pobre. Um camarada que é pobre de maré, não tem nada. Está lá à beira da sociedade. E Deus entrou. Deus entrou. Eu fico olhando e me lembro da igreja que estava em Laodiceia. Laodiceia dizia, sou rico, não tenho falta de nada, abastado estou. Eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho tudo, eu não preciso. E no capítulo 3, versículo 20 do Apocalipse, aparece uma cena tremenda. A Bíblia diz assim, que ele está na porta batendo e dizendo, abre, eu quero entrar. Abre, se você ouvir a minha voz, abrir a porta da sua casa, eu vou entrar nela, eu cearei contigo e você comigo.
Muitas vezes nós estamos apegados nos bens materiais, muitas vezes nós nos apegamos aos títulos e às posições sociais, mas nessa noite Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, que quando você abre a porta da sua casa, Ele entra na sua casa e vai resolvendo os seus problemas. Irmãos, quando a bênção de Deus chega, a bênção é completa, diga é completa. A bênção de Deus é completa, não é pela metade. Veja o que diz a Bíblia. O Senhor abençoou Obed-Edom. Acaba aí? Acaba aí? O Senhor abençoou a Obed-Edom. O Senhor abençoou a sua casa, a sua família. O Senhor abençoou tudo quanto ele possuía. Ele abençoou a vida do hospitaleiro, da sua família e tudo quanto ele tinha. Às vezes a gente fica correndo atrás da prosperidade. Mas o segredo da prosperidade se resume em uma única palavra: a presença de Deus é que resolve tudo. Moisés está no monte. Êxodo capítulo 33, versículo 14, diz assim: disse, pois, o Senhor: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, nós não nos faça subir daqui. Moisés está dizendo: Deus, o Senhor já nos tirou do Egito, o Senhor nos arrancou das garras de Faraó, mas uma coisa eu não abro mão, ó Deus, a tua presença tem que ser conosco durante toda esta nossa caminhada. Vai durar 40 anos? Vai demorar? Vai. Pessoas vão nascer no deserto? Vão morrer também? Vão. Mas uma coisa eu te peço, que a tua presença esteja conosco. É a presença de Deus, como diz aquele belo hino, é a presença de Deus que faz a diferença. 3 meses é o suficiente. Quem sabe a sua prova já se estende há muito tempo. Quem sabe a sua penúria financeira já se estende por longos meses e quem sabe anos. Mas eu quero lhe ensinar algo nesta noite que eu aprendo com Obed-Edom. Quer mudar de vida, quer fazer diferente? Seja a presença de Deus o algo mais importante da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu negócio. Aonde você chegar, que a presença de Deus tenha a primazia. Porque é com a presença de Deus que as coisas se resolvem. Aonde Deus chega, alguma coisa sempre acontece. Deus chegou no Egito na noite de tirar Israel. Faraó disse: não deixo ir. Moisés diz: o Senhor manda ir, não deixo ir, não deixa ir. O Senhor desceu no Egito, tirou Israel com mão forte e disse assim: todos os tesouros do Egito vão sair nas mãos do meu povo. Sabe o que eu aprendo com isso também? Que ninguém que entra na prova sai na prova de mãos abanando. Deus é poderoso para retribuir, para restituir e para lhe abençoar da maneira e da medida da sua fé e da sua obediência. É a presença de Deus que faz a diferença. E diz assim: o povo diz que notícia ruim corre rápido. Quem já ouviu isso? Mas ninguém espalhou que lá na casa de Abinadab nada aconteceu. 20 e tantos anos lá há que ninguém falou nada.
Irmãos, é lamentável, é lastimável um cristão, um crente, que diz que é nascido de novo, que é crente que vai morar no céu, ele nunca teve uma experiência íntima com a pessoa bondosa do Criador, nunca. Tudo que ele sabe falar são experiências de outras pessoas, tudo que ele sabe contar são testemunho do pastor X, da irmã Chiquinha, do irmão Zezinho, tudo que ele sabe é isso. Ele nunca teve um período, momento de intimidade com Deus. Agora, 3 meses, alguém chega no palácio e diz: rei, tenho uma notícia para lhe dar. Conte-me. Vim dizer para o Senhor que aquela choupana velha na beira do caminho está diferente. Vim lhe dizer que aquela choupana caída aos pedaços agora é um casarão bonito. Deus, o negócio lá tá bom, viu? Aquele senhorzinho da beira do caminho, o tal do Obed-Edom, rapaz, se o senhor vê, nem parece aquele velho magricelo morto à fome. O homem tá bonito, tá robusto, a casa dele melhorou, a mulher anda bem arrumada, os filhos também vestidos, o homem agora tem plantação, tem animais, o homem tá na bênção. Meu Deus! Alguém disse assim: olha, rei, só tem 3 meses que está lá. A vida do camarada é outra. A vida do homem mudou. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Aí sabe o que acontece? Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. A presença de Deus abençoa uma família insignificante. Acende uma luz na mente do rei. Diz: opa, se em 3 meses o Senhor abençoou, mudou a história daquela família, eu vou buscar a arca novamente. Mas agora a arca não vai vir sobre carro de boi. Agora a arca não virá mais do jeito que eu queria que fosse, não. Agora eu aprendi, tem que ter reverência com a presença, tem que amar a presença, tem que querer a presença, tem que buscar a presença, tem que amar a presença, tem que orar pela presença, tem que almejar a presença, tem que sentir a presença, tem que olhar a presença, tem que almejar a presença, tem que querer a presença e tem que conquistar a presença de Deus. Fique de pés esta noite, por favor. Três meses resolveu tudo. 3 meses, irmãos, foi suficiente. Mas a grande lição que eu quero deixar para vós esta noite é que nós só precisamos de uma coisa. Nós só precisamos de uma coisa. Qual é esta coisa que eu estou falando? Quem entendeu a mensagem, responda para mim. É o quê? É o quê? Tem certeza que resolve a presença? Tem certeza que quando ele entrar na sua casa a partir de hoje, quando ele tomar o primeiro lugar, o lugar de excelência, a tua história vai mudar? Biblicamente a Bíblia diz que vai mudar. Tem uma canção que eu gosto, faz tempo que eu não canto. É bom que o senhor está colado aí. Diz assim, ó: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz o milagre em mim.
E aí? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, irmão Anderson. Espera aí. Como Zaqueu, eu quero. Mais alto, mais alto. Mais alto, tá ficando bonito? Ele só queria olhar para o mestre. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Faço tudo. Vamos lá agora assim, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida. Oh, glória a Deus! Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Entra na minha casa, entra na minha vida. Me ensina a ter santidade, somente a ti. Só o teclado agora, só o teclado agora. Vocês estão de parabéns. Nós somos um corpo e um corpo bem ajustado. E nessa noite eu quero convidar a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Ele vai entrar na sua casa, na sua vida, vai abalar a tua estrutura. E por último ele vai fazer um milagre em ti. Assim como ele fez um milagre em mim, ele vai fazer um milagre em você. Assim como ele entrou na casa de Zaqueu publicano, a sua presença estava dentro da casa de Obed-edom. Hoje nós não temos mais a Arca da Aliança, pois era um símbolo da presença de Deus e uma figura das coisas que viriam, segundo diz o escritor aos Hebreus. Nós temos algo mais valioso do que a Arca da Aliança. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguém essa noite para Jesus? Tudo que importa, irmão, para nós, saia daqui com esta mentalidade hoje. Se a presença de Deus for com você, aonde você chegar, você será próspero. Se a presença de Deus for na sua vida, aonde você colocar o pé, você vai dizer como Josué, como Deus disse a Josué: aonde você pisar, Josué, esse lugar te será dado, porque eu estou contigo. Aleluia. Não tem ninguém para Cristo esta noite? Levante suas mãos comigo e vamos orar. Senhor, eu te agradeço esta noite pela oportunidade de falar a tua palavra. Que o Senhor abençoe os que aqui estão. Que o Senhor os guarde, os cubra com teu sangue. Que as tuas bênçãos poderosas, tuas mãos potentes esteja sobre o teu povo aqui neste lugar. Eu oro pelos aqueles que estão à distância cultuando conosco.
que estão assistindo esta mensagem nesta hora, que o Senhor visite este lar, esta casa, que toda mazela, que toda miséria caia por terra agora em nome de Jesus. Que 2018 seja o ano da virada na vida dele e na vida dela. Que 2018 seja o jubileu profético sobre a vida da tua igreja na terra. Meu Pai, que 2018 seja o ano da restituição, o ano da restauração, o ano da flor, da bênção derramada sobre o teu povo e a tua igreja, Deus. Que teus filhos floresçam onde eles estão plantados, e que o nome do Senhor seja glorificado. É o que eu te peço esta noite, e te agradeço em o nome de Jesus. Alguém quer aplaudir a Jesus? Se quer, faça, fique à vontade.